Em alerta, doenças que estavam controladas voltaram a registrar alta no número de casos, como a sífilis e a cachumba. Os primeiros sintomas que Micheline sentiu foram dores por todo o corpo. Aquela moleza no corpo que vem sequenciada de febre, né, dor de cabeça, e só depois é que você acaba percebendo do que se trata a cachumba. O Ministério da Saúde não contabiliza o total de casos de cachumba no país porque os estados não são obrigados a notificar. Mas autoridades sanitárias locais admitem o aumento no número de doentes. Aqui em Pernambuco, por exemplo, não houve registro de cachumba em 2015. Mas este ano já foram notificados 335 casos. Em Salvador, o número passou de 53 para 277 e em São Paulo, de 283 para 1.234 casos. A cachumba faz parte de um grupo de doenças que não chegaram a ser totalmente erradicadas no Brasil, mas foram bastante controladas, principalmente por conta do avanço da medicina e do sistema público de saúde, principalmente com as campanhas de vacinação. Mas o que chama a atenção é que algumas dessas doenças, apesar de terem um tratamento bastante conhecido, estão voltando. É o caso da sífilis. Os registros passaram de quase 50 mil para mais de 65 mil entre 2014 e 2015, um aumento de 32,7%. As notificações de febre amarela mais que dobraram. Em 2014 foram 13 casos e de janeiro a setembro deste ano, 34. Esse infectologista explica que a população costuma descuidar da prevenção de doenças que aparentam ser menos perigosas por estarem controladas. A população acha que essa doença deixou de existir. E ela existe, está aí presente, talvez um pouquinho menor hoje, um pouco maior amanhã, uma epidemia, um surto. Então, tem um papel importante a conscientização da população. Nessa escola pública de São Paulo, os alunos participaram de uma ação de conscientização em saúde. Aprenderam a prevenir doenças sexualmente transmissíveis. É algo que muitos jovens pensam que não vai acontecer com eles, só acontece com os outros. E, na verdade, não é assim, pode acontecer com qualquer um. E que precisa mesmo ser conversado com as famílias, com os amigos e trazer essa consciência. Saldiva, por que essas doenças estão voltando? Eu vou tentar ser breve. Primeiro, vamos pegar sífilis, por exemplo, é uma doença que acompanha a humanidade há milênios. Quando você vai ver túmulos antigos e saber do que morreram as pessoas através de testes moleculares, você vai saber que a sífilis já era uma doença presente e ela ou seja, as doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo, como a sífilis, ou de transmissão interpessoal, no caso da cachumba, elas são de difícil controle, então você precisa, primeiro, fazer o diagnóstico. Segundo, você precisa saber estimular constantemente a vacinação e medidas preventivas. E tem uma coisa que está acontecendo, muitas dessas doenças, por exemplo, sarampo, teve uma recrudescência de sarampo há uns 15 anos atrás por um hiato vacinal. E sabe que tinha pediatra que nunca tinha visto o céu da boca da criança para ver uma mancha de Koplik, que é característico do sarampo, ou reconhecer sarampo. Então, como, por exemplo, não teve nenhuma notificação de cachumba em 2015 na Bahia, por exemplo, é provável que as pessoas que vão perdendo a mão, só os médicos mais antigos ainda sabem nem o diagnóstico. Então, entra, depois você tem que fazer sorologia, você tem que fazer testes de laboratório, porque você não sabe reconhecer clinicamente. E última coisa é que as cidades, quando elas vão crescendo que nem uma pipoca, como as grandes cidades latino-americanas, elas vão também deteriorando a sua estrutura e voltando para tempos antigos. Ou seja, a cidade tem um centro consolidado, depois você vai para um centro que tem saneamento mais primitivo, até que você chega numa cidade medieval, onde não só o saneamento é compatível com uma cidade medieval, como também a forma de gestão. Você tem novos barões, novas milícias que pouco respondem ao poder central. Então, isso, quando você tem uma estrutura urbana como medieval ou antiga, você volta a ter doenças como existia na antiguidade. É isso. Olha que interessante a mensagem da Luciana aqui pelo Twitter. A população não faz sua parte em relação ao lixo, etc. E o governo não faz sua parte em termos de saneamento, educação e campanhas. Em resumo, é isso. A gente achava que ia resolver a saúde pública com vacina e com um antibiótico. E agora a gente viu que não, você tem que toda hora estar trabalhando nisso. Educação, né? Educação, divulgação, informação, cidadania plena.
A cidadania plena envolve até isso, né? Isso. Noção de saúde pública. Em instantes, líder